Olá, povo amado. Olá, povo querido. Estamos em mais um momento de devocional e queríamos tratar de algo muito importante para nós. Queríamos tratar e falar que Deus tem cuidado de você. Queríamos falar sobre o cuidado de Deus. E às vezes, em alguns momentos, eu ou qualquer um de vocês que vão poder ouvir esse testemunho, conversa, podem, num momento de angústia, num momento de adversidade, achar que Deus não está mais cuidando. Mas eu queria nessa hora, sabe, queridos, dizer que Deus é o mesmo. E Deus é o mesmo de uma forma eterna. Deus é imutável. E Deus tem cuidado de nós de uma forma absurda. Deus tem cuidado de nós de uma forma única. Deus cuida de você nas suas individualidades. Deus cuida de você nas suas realidades. Para que não fique apenas nas minhas palavras, porque as minhas palavras elas se perdem ao tempo. Eu queria que você lesse o capítulo 9 do livro de Números, ali a partir do versículo 15. E fosse até o versículo 23. Gente, que história. A história, ela é mais ou menos a seguinte. É construído o tabernáculo. O povo está no deserto. E no deserto as possibilidades e as oportunidades são pequenas. Em um momento ou outro, como nós, o povo temeu. Deus, sabendo até onde podemos ir, até onde o povo pode ir, até onde aquele povo poderia ir, Deus cuidou daquele povo de uma forma única. E aí era erguido o tabernáculo móvel, e o tabernáculo era erguido, e num determinado momento pairava sobre ele uma nuvem. E se a nuvem tivesse parada sobre ele, era a dica, a deixa, a ordem, o mandamento de Deus de fica aqui. Para aqui. Se você ficar aqui parado, é melhor, porque você vai estar comigo. Em outro determinado momento, essa nuvem, ela movia-se. E ao movimentar-se, era como se Deus estivesse dizendo, era Deus dizendo, aliás, mova-se, marche. Eu estaria à sua frente. E isso não apenas acontecia com a nuvem, mas acontecia com o fogo. E era Deus se mostrando ao povo, dizendo que estava com eles naquele momento. Essa é a história, mais ou menos, desse fragmento de texto, capítulo 9 de Números. E por que contar essa história? Porque eu queria que você, na manhã de hoje, no dia de hoje, lembrasse de uma forma única e íntima que o Deus que te salvou é o mesmo Deus que tem cuidado de você. É o mesmo Deus que tem estado com você em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E isso, sabe, traz para nós algo único. A palavra de Deus nos diz, sabe, que no dia da angústia, o Senhor é a nossa proteção. O Salmo 59, versículo 16 diz isso. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu, Senhor, me tens dado alto refúgio e proteção no dia da minha angústia.
A palavra do Senhor também nos diz que em dias de ansiedade, Deus cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. A palavra de Deus também nos diz que todos os dias o Senhor se faz presente em nossa vida. João capítulo 14, versículo 22. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Deus é a tua proteção. Deus é o teu cuidado. Deus está presente. E quando eu entendo que Deus é a minha proteção, é o meu cuidado, e Deus está presente, eu cresço sob o cuidado dele. Porque ao crescer sob o cuidado dele, eu encontro proteção. Ele é o que cuida de mim. Os versículos 15 e 16 do texto do capítulo 9 de Números nos diz isso. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu, ao saber, a tenda de testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. É o cuidado de Deus sobre o seu povo, é o cuidado de Deus sobre você, é o cuidado de Deus sobre a sua casa, é o cuidado de Deus sobre a sua família. Deus tem cuidado de você. E ao cuidar de você, gente, ao cuidar de mim, sabe? Ele me orienta. E o texto de Números, lá no versículo 17, diz isso. Depois de cuidar de mim, ele me orienta. Sempre que a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ele acampava. O que é que isso está nos dizendo? Se a nuvem se movimentava, marchavam. Se a nuvem parava, paravam. Isso está falando de orientação, isso está falando de cuidado, está falando de interatividade. Depois de cuidar e orientar o povo de Deus, e aí lá no deserto, como agora, onde você estiver, me ouvindo neste exato momento, desfrute de algo que só Deus pode te dar, do descanso que Ele é. Versículo 18 de Números capítulo 9. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Isso fala de cuidado, isso fala de descansar na soberania de Deus. Isso fala de descansar no cuidado de Deus. E Ele é o mesmo. A palavra de Deus me diz e te diz que Ele não muda. A palavra de Deus diz da imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da tua família. Meus amados, minhas amadas, Deus é cuidadoso com o seu povo. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Que Deus esteja e está constantemente com a sua potente mão aberta sobre a tua casa, sobre a tua vida. E creia que, independente das circunstâncias, situações, Deus tem cuidado de você. Grande abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Creia, Deus é com você. Deus cuida de você hoje e até o fim, porque Ele é. Grande abraço. Deus te abençoe.